Boa noite. A esperança de vida ao nascer, aqui no Brasil, subiu para 74,6 anos em 2012, média, segundo informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As tábuas completas com os índices de mortalidade no Brasil são usadas pelo Ministério da Previdência Social como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do regime geral da Previdência Social. Mesmo que ligeiro, o aumento da esperança de vida afeta o bolso dos brasileiros. Quando a expectativa de vida aumenta, maior é o desconto provocado pelo fator previdenciário nas aposentadorias. É menor o valor do benefício, mais tempo recebendo, então um pouco menos a cada vez. Este é o pensamento, este é o critério. A esperança de vida ao nascer, que os homens brasileiros agora podem ter, subiu para 71 anos, enquanto as mulheres têm 78,3 anos de expectativa. Como o aumento da população adulta vai afetar a economia do país? Até onde nós vamos, quem sabe um dia, constituirmos um país de jubilados? O que o Brasil deve fazer para se adaptar aos gastos cada vez maiores com saúde e previdência, acarretados pelo aumento da longevidade? São questões para o Conversas Cruzadas, que está começando. São convidados do programa o advogado especialista em direito previdenciário, Daisson Portanova. Estas pessoas que vão viver mais vão receber menos? É este o critério da Previdência, doutor Portanova? Bom, Brito, antes de mais nada, boa noite. Boa noite aos companheiros de mesa, professor Gervásio, né, sempre nos ensinando aqui, principalmente depois dessa da Grécia, né? Na Grécia aconteceu exatamente isso, né? O que fizeram? Já estabeleceram uma redução nos valores dos benefícios de 20% a 25%, colocando a pecha de contenção de despesas do Estado, né? Então, para começar a responder a tua pergunta, Brito, a gente vai buscar normalmente nesta visão de economia estável a partir de diminuição de despesas. E é óbvio que a gente também tem que entender que à medida em que nós temos um crescimento pífio, ou que nós tivemos uma economia que não tem a rentabilidade e capacidade de suportar os seus ônus sociais, nós vamos ter menos investimentos e menos restribuição também na questão previdenciária. Por isso que o fator previdenciário foi aprovado. O governo Fernando Henrique, ao alardear exatamente o que o doutor Gervásio falava, aumento demográfico, contenção de despesas, ajuste fiscal, criou o fator previdenciário, onde essa expectativa de sobrevida vai estabelecer uma dimensão de equilíbrio para o resultado das aposentadorias. Traduzindo, o fator previdenciário é um mecanismo de cálculo que estabelece o valor do benefício da aposentadoria de acordo com a longevidade de vida, a longevidade, a expectativa de vida. Isso. E a idade daquele que está se aposentando. Perfeito. Então é o seguinte, se o cara se aposenta mais perto ou mais distante dessa expectativa de vida, ele vai receber mais ou menos tempo. E aí, então, se eu vou receber muito tempo, vou ganhar menos. Isso. Se eu vou receber um pouquinho só de tempo, eles concordam em pagar um pouquinho mais. Teoricamente, Brito. A lógica foi essa, e nós conversávamos fora do estúdio, o doutor Gervásio, exatamente discutindo essa. Nós temos que ter um equilíbrio. O fator previdenciário realmente foi um elemento que veio a agregar o equilíbrio previdenciário. Mas ele, ao mesmo tempo que ele gerou o equilíbrio, ele hoje está gerando o desequilíbrio. Então nós temos que também compreender isto. Por quê? Porque nesta fórmula, a expectativa de sobrevida, ela é o denominador. Ou seja, ela é a parte de baixo do cálculo. Então, como nós estamos vendo uma expectativa de sobrevida crescer, quanto maior o crescimento da parte de baixo do cálculo, menor o resultado. Então, acabou gerando uma relação inversa, Brito, desta que tu estavas dizendo. Por isso que alguns projetos de lei tentaram recuperar a fórmula antiga. O governo tentou negociar para achar um fator neutro, estabelecendo em 60 anos de idade para o homem com 35 de trabalho, 55 de idade para a mulher com 30 de trabalho, né? E isso foi derrotado na disputa com as centrais sindicais e com os aposentados, que entenderam que não seria uma boa solução. Mas o que aconteceu? Hoje, para nós termos ideia o quanto ele é gravoso, aquela discussão que foi feita há 4, 5 anos atrás, onde o deputado Pepe Vargas tinha tomado a frente para fazer essa composição, o trabalhador que hoje se aposentar com 65 anos homem, com 35 de trabalho, ou 60 anos homem, com 35 de trabalho, a sua aposentadoria é gerada em 73%.
Se tivesse sido aprovada aquela disputa que estava lá... Ou seja, o máximo, mesmo que ele tenha contribuído pelo teto, ele não vai receber mais do que 73% desse teto. Isso. Pensando em R$1.000, em vez de ganhar R$1.000, ganharia 730. Né? Só que naquela discussão, o que se tinha? O governo tinha dito, não, para esse trabalhador nós vamos dar 100%. Então o trabalhador hoje perde 27%, por uma falta de composição, uma sensibilidade de que aquele momento não exigia um cálculo da aposentadoria pelos 36 meses, nem os 100% pela média desses 36 meses. Entende? Havia necessidade de se ter uma contemporização para depois evoluir. E nós estamos vendo o quê? Que o fator previdenciário, como eu afirmei antes, ele está degenerando o valor das aposentadorias. O cálculo é feito... As 36 últimas contribuições? Todos os salários de julho de 94 para cá. 19 anos para trás, o trabalhador vai tirar uma média utilizando 80% disso. Representaria hoje 200 meses. 80% do que ele recolheu? De todos os salários corrigidos, certo? Vai. Aí faz isso, guarda de um ladinho aqui assim, né? Essa média hoje, o teto é 4.159, essa média hoje chegaria em 3.950. Tem um déficit já no cálculo da média de R$200. Aí você vai incidir o fator previdenciário, levando em conta tempo de contribuição, idade e expectativa de sobrevida. Por isso que a expectativa de sobrevida estando embaixo, ela acaba neutralizando o crescimento. Porque quando eu cresço na idade e cresci na expectativa de sobrevida, o meu resultado se igualiza. É mais ou menos se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O denominador esse é o grande problema. Este acréscimo na expectativa de vida segue alterando os interesses dos aposentados. Dos aposentandos. Aqueles que vão... O aposentado já sofreu. E veja, ele não busca mais. Não busca mais. E veja só o dado interessante. O trabalhador que tivesse requerido aposentadoria sexta-feira, se ele tivesse uma média de R$1.000, a partir de hoje ele teria uma aposentadoria de R$7.169. Ou R$716,90. Se ele se aposentou hoje, ele vai ter de R$705,60. Pelo novo fator. Veja, 3 dias do pedido da aposentadoria. Então, esse é um ponto central do nosso programa de hoje. O dado que é formal, oficial, porque vem do IBGE, da longevidade ao fim de 2012, agora publicado e tornado um dado consolidado, de sexta-feira para cá, alterou as aposentadorias. Não, hoje? Dia 3? Hoje é dia 2 hoje? É 2 hoje, isso. Ontem saiu a tabela, né? Para 2020, nós já passamos, o senhor acabou de dizer, a Agenda 2020, a repercussão na vida de todos nós, e especialmente no tema das aposentadorias, da projeção da nossa economia, a visão médica, a visão do geógrafo, a visão do empresariado ou da sociedade civil que está lá na agenda e a visão do jurista. Como é que isso tudo funciona com a longevidade ampliada? A expectativa de vida aumentou e já sabemos que isso diminui os benefícios da Previdência. Mas as mulheres que têm uma expectativa maior ainda que os homens vão receber menos ainda ou tem um mecanismo de correção disso aí? Veja, Brito, eu acho que é importante que o cidadão saiba, né, que o fator previdenciário, ele não é feito o cálculo com a expectativa de vida da mulher para a mulher, a expectativa de vida do homem para o homem. É feita uma média de ambos os sexos. E veja que, do ponto de vista constitucional, sempre se trata a mulher com a sua condição, inclusive com menos tempo de contribuição, com menor idade para se aposentar, e o homem com outra condição. Essa média acaba... Essa média é uma ficção, né? É uma ficção. Não, e ela melhora a aposentadoria da mulher e piora a do homem. Por quê? Se o homem... Exatamente. Se o homem tem uma média de 71 anos, ele vai, quando for fazer o cálculo, vai fazer com 74. Ou seja, se agrega 3 anos a mais para o homem. Isto já tem sido objeto de muita discussão no Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem entendido que a lei poderia estabelecer essa média, mas do ponto de vista constitucional, há uma criação de uma igualdade absoluta que a Constituição não prevê. E este elemento, ele é fundante, Brito, e o Ministério já tem feito essa discussão e deverá ser objeto de futuros projetos de reforma previdenciária. Por quê? Porque a mulher vive mais, ela se aposenta antes, portanto ela está ganhando no mínimo 7 anos a mais de tempo de benefício que o homem. Então veja,
como há uma disparidade hoje, né, sem nenhum demérito, a condição da mulher e as suas circunstâncias, do quanto ela teve que lutar para garantir algumas condições, mas hoje, diante do fator previdenciário, há um abismo entre o que recebe o homem em tempo de contribuição e retribuição futura e o que recebe a mulher dessa retribuição futura. Ela recebe por mais 7 anos que o homem. A aposentadoria por idade sofre também repercussão desse tema porque é uma idade mínima no caso. Sim, não há incidência do fator previdenciário. Não. Na aposentadoria por idade, a mulher aos 60 anos e o homem aos 65, não há incidência do fator previdenciário. Sim, mas desde que tenha contribuído 15 anos no mínimo. Aí ela vai ganhar 85% ou, se contribuiu 30 anos, 100%. E o fator previdenciário está fora. 85% no mínimo. No mínimo. Pode ser mais do que isso. De 85 a 100. De 85 a 100. Muito bem. 180 contribuições e 65 anos de idade. Homem e a mulher com 60. Com 60. E veja aí, de novo nós vamos cair num contrassenso, né? A mulher se aposentou com 60, com os mesmos 15 anos de contribuição com o homem, em tese vai durar até os 78, ela vai ganhar 18 anos. O homem se aposenta aos 65 e vai durar até os 71. Terá 6 anos. Mesmo. Veja como é desproporcional essa relação entre quem tem menos do que esta idade, vamos pegar as mulheres, ou os homens, 65 os homens, 60 as mulheres. Tem menos do que essa idade, mas já tem 30 ou 35 anos de contribuição. Pode se aposentar, só que aí incide o fator previdenciário. Aí incide o fator previdenciário. Vem esse equilíbrio que está desequilibrando cada vez mais os benefícios. Né? Vale a pena ou não esperar? Aí tem que fazer uma análise, porque dependendo das circunstâncias, se você tem pouco tempo de contribuição, o fator previdenciário pode cair muito, né? Levar o benefício para metade do valor. Aí alguém que ganha R$1.200, R$1.300 vai cair no salário mínimo. Então aí há uma desproporção muito grande. Muito bem. Doutor, uma observação aqui. Duas observações que eu acho que é importante. Quer dizer, além disso, além dessa média de idade, né, de sobrevivência, tem o seguinte, quer dizer, as mulheres têm um acréscimo de 5 anos ainda na equação, e os professores, e a maioria são mulheres, também têm acréscimo. Então, mais 5. Tu tem uma vantagem muito grande, mas, ótimo, mas tem vantagem. Sim, a professora pode se aposentar com 50 anos. Exatamente, tem uma série de vantagens às mulheres. Graças a Deus. Quais são as categorias, as circunstâncias das chamadas aposentadorias especiais, que isso também gera tanta discussão? Hoje se extinguiu essa relação com as categorias, né? Hoje você tem que ter o agente agressivo, mas em regra... O que é agente agressivo? Por exemplo, agente infecto-contagioso, tá certo. No ambiente alguém que está exposto hospitalar, né? Ou alguém exposto a benzeno, alguém exposto... Quem trabalha como vigilante e segurança, eu vi esses dias uma decisão, no caso daquele que está, por exemplo, numa força pública... Sim. Ele já tem na sua remuneração o risco de vida. Perfeito. E os privados, como é que funciona? Eles têm um período menor de contribuição? Tem uma situação muito sui generis na questão do vigilante, né? Existe a distinção entre o vigilante armado e o vigilante desarmado. E aí a interpretação tem sido feita que o vigilante armado estaria exposto a mais risco. Né? Então este teria o direito à aposentadoria especial. O desarmado não. Só que o risco não é ele estar armado ou não, né? O ladrão está armado. Esse aqui é o problema, né? Então nós temos que fazer uma reflexão mais profunda sobre essa condição. Mas, em regra, o que o vigilante armado ou está transportando valores, ou está em defesa de patrimônio. Então há uma certa distinção entre um e outro. Então o desarmado não se aposenta pela especial. Doutor, meu querido Portanova, encerra esse bloco para nós. Eu gostei da colocação do Gervásio, principalmente nesse confronto, né, entre a relação que se estabeleceu, né, Grécia e Alemanha, e a gente não precisa ir tão longe, né? A gente pode fazer esse paradigma entre o Brasil do Sul, Sudeste, com o Brasil do Norte e Nordeste, né? Que são realidades completamente distintas. Então, nós temos também compreender que essa dimensão do Estado brasileiro, nós hoje estamos discutindo aqui o Rio Grande do Sul, onde há toda uma estrutura, e o fator previdenciário se aplica aqui como se aplica lá no Amazonas, como se aplica lá em Rondônia, né? Então, essa circunstância, ela também vai levar a uma degeneração de se criar um exército de pessoas recebendo na Previdência salário mínimo. Existe fator previdenciário em outro país do mundo? Existe. Sim. Daqui a pouco você vai contar no bloco final. Nós já voltamos.